que eu escutei o termo autoficção foi ali por 2007. Eu li o livro A Chave de Casa, da Tatiana Salem Levy. Não sabia que mais de 15 anos depois ela se tornaria uma grande amiga. Eu amei esse livro e ele era divulgado, né, vendido como... Foi lançado como autoficção. E o nome, enfim, ele é um pouco óbvio, né? Então, ele é uma mistura de textos autobiográficos com ficção. Então, tem uma base de uma história que aconteceu com a autora e, a partir disso, ela ficcionaliza. Conhecendo a Tatiana depois, ela estava num período da vida dela que a mãe tinha acabado de morrer. Essa já é a história que eu sei, porque eu sou muito próxima. Ela estava com questões de depressão, de fibromialgia. Eu estou falando isso porque ela já falou abertamente em entrevistas. E a terapeuta dela falou: vai atrás da tua história, vai atrás da história da sua família, escreve seu primeiro romance, né? E aí ela vai atrás da história da família, por isso A Chave de Casa. E é um livro que me mexeu muito comigo, eu gostei muito, porque eu entendi que era isso que eu fazia. Eu partia de uma base de algo que tinha acontecido. No meu caso, diferente da Tati, que de fato muda lá a história do país, um pouco da história dos avós, a parte ficção dos meus textos, ela se dá muito pelo exagero, pela tinta que eu trago. Então, no Depois da Louca Sou Eu de fato tive muitas crises de pânico ao longo da vida, mas para que o livro ficasse forte, engraçado, eu exagerei muito, né? Que é uma coisa que eu já tinha falado aqui antes. O termo mesmo autoficção, ele nasceu na década de 70, na França, né? Os franceses gostam muito de dar nomes para todas essas escritas de si, né? Eles falam do livro memorialístico, então, do livro de testemunho, né? Literatura de testemunho, então eles gostam muito de dar essas nomenclaturas. E a primeira vez que surgiu esse nome foi com o Sérgio Dubrovsky, um escritor que escreveu um livro chamado Fils, né? Fios e Filhos, na tradução para português. E o personagem principal do livro se chamava Sérgio também, e quando foram perguntar para ele se era um livro autobiográfico, ele respondeu que era uma ficcionalização de si mesmo. E aí, com isso, ele cunhou o termo autoficção, mas eu acredito que a autoficção sempre existiu. Se a gente for pensar em, sei lá, pintura rupestre, a pessoa ali que fez o desenho na pedra pode ter ficcionalizado. Se a gente pensar em psicanálise, você vai contar um sonho, muito do que você conta do sonho você inventa, porque você não lembra 100% do sonho. E até para a psicanálise, essa parte que você inventa a partir do que é furo, buraco, que você não lembra exatamente, é interessante como verdade também para a psicanálise, né? E junto com o Sérgio Dubrovsky, na década de 70, também tinha o Felipe Lejeune, que era também um professor, um intelectual, que escreve o livro O Pacto Autobiográfico. E esse pacto você segura na mão do leitor, vai com ele até o fim, como se você estivesse contando um segredo para ele, como se ele fosse teu principal interlocutor. E esse pacto ele precisa entender que aquele personagem é o autor, e para isso o nome do autor e do personagem precisa ser o mesmo. Isso é o que diz a teoria. Eu tenho um livro, o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, que é um livro de autoficção, que é inspirado na minha história, mas a personagem chama Karine. Eu tenho crônicas que eu dou outros nomes, mas que estou falando de mim. E tenho textos em primeira pessoa que eu estou contando a história de uma amiga. Então, a gente também pode criar em cima desses termos, né? Acho que é livre, o artista é livre. Se eu fosse uma jornalista, eu teria muito mais preocupação em dizer isso aqui é verdade, isso daqui é uma matéria jornalística, isso aqui sou eu tentando ser escritora, isso aqui, sei lá. Mas, partindo do pressuposto de que não sou uma jornalista, eu posso inventar o quanto eu quiser e falar que é verdade, acho que está livre. Mas o fato é, agora dizendo a verdade para quem está assistindo esse curso, os meus textos partem sempre de uma base que aconteceu mesmo, e os exageros é que dão conta dessa parte da ficção. Agora, como que a gente pode fazer, já que a gente vive essa era de todo mundo se narrando nas redes sociais, né, no Instagram, no Twitter, agora Blue Sky,
teve também a época dos textões de Facebook, e como que a gente pode diferenciar isso do que é literatura? Já falei um pouco isso aqui, mas acho importante reforçar. Primeiro, uma preocupação óbvia com ser um texto literário. Isso acontece a partir de muita leitura de quem se interessa em ser um escritor. Então, leia muito, e acho que o seu estilo vai ser formado a partir de muitas leituras. E aí você cria um estilo, e na hora que você vai escrever, a partir desse estilo que você criou, tem que ter uma preocupação literária também, né? Das frases fazerem sentido, de ter uma construção de começo, meio e fim, ou se você quiser fazer desconstruído, você tem que saber o que você está fazendo, usar as palavras corretas, não ter repetição de palavra, mostrar que você tem vocabulário, que você tem repertório, mas principalmente, eu acho que a diferença é se o texto tem uma preocupação para além de ser uma viagem egóica, para além de ser uma viagem narcisista, de conexão com quem está lendo. Então, ao falar de si mesmo, você tem que ter a percepção e a intenção de estar falando sobre o ser humano, de estar conectando com quem vai ler. Então, você está falando da sua mãe, você está falando da mãe das pessoas que estão lendo, você está falando de si mesmo. É uma questão que vai ser interessante para o outro, porque ele vai lembrar de algo que ele viveu. Dentro da literatura, né, dos escritos de si, tem os textos de autoficção, tem literatura de testemunho, tem memorialística, né? Os textos que são considerados literatura memorialística, que usa mais em francês, né? Acho que memoir, eles realmente partem de, essa é a intenção, né, do nome, 100% de verdade. Então você realmente conta o que te aconteceu, como se fosse um diário aberto, não tem espaço para ficção ali, não é autoficção, né? A literatura de testemunho são esses livros que a gente lê sobre ditadura, sobre holocausto, sobre escravidão. Muitas vezes os autores sobreviveram ou são bisnetos de quem sobreviveu, neto. Então é um texto que é tão absurdo o que eles viveram ou que parentes próximos viveram, que para dar conta desse absurdo, cabe um pouco da ficção. É autobiográfico, mas para dar conta daquele absurdo, cabe narrar, até para que quem está lendo possa sentir o tamanho da dor de quem está narrando. É uma mistura de verdade, de tudo o que aconteceu, com uma cor, com alguns exemplos que podem, por exemplo, a quem está escrevendo sabe dessa história, desse exemplo, porque alguém contou, mas coloca na primeira pessoa como sendo a história dele. Então, cabe alguns manejos de ficção também, mas especialmente na literatura memorialística, segundo a regra, é 100% verdade. Na literatura de autoficção ou autobiográfica, ou mesmo essas de memorialística e todas as escritas de si, né? Eu acho que tem um limite que é o limite da lei. Então, se vou expor alguma história, eu mudo o nome da pessoa, eu mudo a idade, eu mudo a cidade, eu mudo a época em que aconteceu, até para me proteger, né? Então, enquanto está ali, eu posso contar a história que me aconteceu, ela pertence a mim. Isso qualquer advogado vai me falar. Mas se eu colocar o nome por extenso da pessoa com sobrenome, eu posso ser processada. Então, primeiro de tudo, tem essa limitação que é dada pela lei, né? A partir disso, eu acredito que possa ter essa... Então, assim, eu acredito que mudar só o nome, a idade, o gênero, a cidade, às vezes também não adianta. Se você tem um medo muito gigantesco de magoar alguém próximo, que aquela única pessoa vai ler e vai saber que você está falando dela. Ninguém vai saber, ou pessoas muito próximas vão saber, não tem como, perante a lei, essa pessoa te processar, mas aquela pessoa vai ler e vai saber que você está falando dela. Esse é um risco que os escritores autobiográficos correm. Eu sempre costumo dizer que eu estou expondo, tirando sarro, expondo ao ridículo muito mais sempre eu mesma, sobra 10% para os outros, mas calha de acontecer. Então, na minha vida isso acontece muito. A minha mãe já acostumou, meu pai já acostumou,
Eu tive questões com meu ex-marido, que assim que a gente separou, ele falou, pelo amor de Deus, nunca mais escreva nada sobre mim. Enquanto eu fui casado com você, era o jeito de estar com você, eu queria estar com você, mas uma vez que não estamos mais juntos, né? Eu nunca escrevo, nunca é forte demais, mas eu evito ao máximo escrever sobre a minha filha, por exemplo. Agora, eu lembro sempre de uma exposição da Sophie Calle, uma artista que é escritora também, uma francesa. Isso faz muito tempo, deve ter uns 15 anos, 20 talvez. Eu fui numa exposição que teve, acho que foi no Sesc Pompeia, talvez, chamada Cuide de Você. A Sophie Calle tinha terminado um relacionamento com um outro escritor francês e ele terminou com ela por e-mail, escreveu um e-mail para ela e ela teve ideia de uma exposição em que ela mandava esse e-mail do namorado que tinha dado um pé na bunda dela por e-mail, né? Ela mandava esse texto, acho que para umas 70 artistas interpretarem. Então, uma mulher que era artista plástica interpretou e fez uma arte, uma cantora cantou, uma atriz interpretou, e era uma exposição chamada Cuide de Você, porque o final do e-mail, ele acabava com ela ali por e-mail e a última frase era Cuide de Você, que é aquele clássico término de namoro horroroso, né? Cuide de você, porque eu mesmo não vou mais cuidar. Então se vira sem mim. E ela fez uma exposição com isso. E aí na sequência teve uma flip e ela foi chamada e o cara que terminou com ela, que era um escritor, foi chamado também. E teve uma mesa na flip em que ele falou: eu gostaria de poder terminar com você, eu tenho o direito de não querer mais estar com você. Eu gostaria que essa história fosse respeitada e não tivesse virado uma exposição gigantesca em que você me expôs. Porque a verdade é que todo mundo tem o direito de deixar de gostar de outra pessoa. E ele falou, isso foi muito aplaudido. E aí ela respondeu, você tem total direito, mas eu tenho direito de falar sobre a dor que isso me causou, porque isso não tem nada a ver com você, essa é a minha história. Então a exposição não é sobre você, a exposição é sobre a dor que o seu término me causou. Deixou de ser sobre você e passou a ser parte da minha história. Então é isso que eu defendo quando alguém me pergunta sobre exposição, né? Eu exponho a minha história. A outra pessoa está ali com outro nome, outra idade, muitas vezes outro gênero, outra cidade, mas a minha história eu não vou deixar de contar.